Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning, Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje nós vamos falar sobre o algoritmo SPADE, que é um dos algoritmos mais populares e eficientes para a mineração de sequências. A ideia do algoritmo SPADE é muito semelhante à do algoritmo ECLET. Ou seja, nós vamos utilizar uma base de dados vertical, uma representação vertical das sequências, e isso vai tornar o processo de contagem das sequências, da contagem de suporte das sequências muito mais eficiente. Como isso é organizado? Para cada símbolo S pertencente a sigma, nós mantemos um conjunto de tuplas na forma I posição de S, onde posição de S é o conjunto de posições na sequência da base de dados D, onde o símbolo S aparece. Seja L caligráfico de S uma denotação do conjunto de tais tuplas sequência-posição para o símbolo S, que nós vamos nos referir como POSLIST. O conjunto de POSLISTs para cada símbolo S pertencente a sigma, assim constitui uma representação vertical da base de dados de entrada. Dada uma sequência R de tamanho K, a POSLIST L caligráfico de R mantém a lista de posições para as ocorrências do último símbolo R de K em cada sequência da base de dados SI, provido que R seja uma subsequência de SI. O suporte da sequência R é simplesmente o número de sequências distintas nas quais R ocorre, ou seja, o suporte de R é a norma do conjunto L caligráfico de R. O algoritmo SPADE, a semelhança do algoritmo ECLET, ele então é baseado, o cálculo de suporte das sequências é dado através de operações de junção sequencial, que não são uma junção tradicional, mas elas têm a mesma intuição. Então, dadas as POSLISTs de duas sequências de tamanho K, RA e RB, que compartilhem o mesmo prefixo de comprimento K mais 1, uma junção sequencial das POSLISTs é usada para computar o suporte da nova sequência candidata RA mais RB de K, como foi visto no algoritmo GSP. Dado uma tupla I pós RBK que pertença ao L caligráfico de RB, nós primeiro verificamos se existe uma tupla I pós RA de K, ou seja, o último símbolo da sequência antes da extensão, que pertence a L caligráfico de RA. Ou seja, ambas as sequências devem ocorrer na mesma sequência da base de dados, nomeada SI aqui. A seguir, para cada posição P, que pertença, ou seja, que esteja contida no POSLIST de RB de K, nós verificamos se existe uma posição Q que seja anterior a ela. Ou seja, como nós queremos verificar as sequências, na verdade, aqui nós verificamos a ocorrência da precedência que nos importa. Se houver se o último símbolo de RA ele ocorrer na sequência e ele anteceder o último símbolo de RB, significa que essa extensão vai acontecer na sequência da base de dados. E nós podemos contar esse P como uma ocorrência válida de RAB. A POSLIST, então, L caligráfico RAB, contém todas essas ocorrências válidas que, uma vez verificadas, são as posições de RB de K. Nós mantemos um controle dessas posições apenas para o último símbolo na sequência candidata, uma vez que nós sempre estendemos as sequências a partir de um prefixo comum. Então não é necessário manter a sequência completa no prefixo. E aí a sequência, a junção sequencial, ela é denotada por L caligráfico de RAB, que também nós utilizamos para simplicidade, é o L caligráfico de RA, interseção o L caligráfico de RB. Aqui nós podemos ver então o algoritmo SPADE. Ele inicialmente o conjunto frequente vazio, K igual a 0, o P é inicializado com aqueles símbolos que sejam frequentes na base de sequência.
e nós, a partir de cada um desses símbolos, nós já sabemos que eles são frequentes, nós acrescentamos esses símbolos no conjunto de itens sets frequentes, iniciamos aqui o padrão A, que é referente a esse símbolo, e para cada outro símbolo que também participe do conjunto P, nós enumeramos aqui o RAB, verificamos qual é a lista de pós-listas de RAB, assim como o seu suporte, e caso ele seja frequente, nós acrescentamos esse RAB a PA para a verificação subsequente. Se o PA for diferente e vazio, então nós chamamos o SPADE recursivamente com PA. Ou seja, é uma busca em profundidade realizada a partir de cada símbolo de sigma que vai sendo aprofundada. Nós podemos ver melhor esse funcionamento verificando aqui a execução do SPADE para a base de dados que apresentamos anteriormente. Então nós temos aqui, para cada um dos símbolos, cada linha da pós-list indica o que acontece em cada sequência da base de dados. Então, por exemplo, nós temos que para a sequência 1 da base de dados, o símbolo A ocorre nas posições 2, 4 e 5. O símbolo C na posição 1, o símbolo G nas posições 3 e 6, e o símbolo T na posição 1 e 7. E assim sucessivamente. Quando nós vamos, então, realizar a construção das sequências candidatas, nós, por exemplo, vamos cruzar A com A em cada uma das sequências da base de dados. Então, o que acontece aqui? Nós vamos como que colocar o A ao lado dele mesmo e vamos verificar para cada elemento à esquerda se existe algum elemento à direita que o sucede. Então, nós temos que 2 e 4, ele é uma sequência de tamanho 2, e, por exemplo, 4 e 5 ou 2 e 5 é uma segunda sequência de tamanho 2. Nesse caso, então, nós temos duas sequências possíveis AA que ocorrem aí na sequência 1. Para tornar mais claro, vamos ver o AG. Então, o AG, nós temos A seguido de G, nós temos, por exemplo, 2 e 3, o A na posição 2, o G na posição 3, e nós temos 4 ou 5 seguidos de 6. Aqui nós vamos colocar 3 e 6. Notem que, naturalmente, pelo tamanho da pós-list, a gente já sabe quais são as sequências frequentes. Aqui nós vemos que o C não é frequente, há um erro aqui, ele deveria estar marcado de cinza. Tá? Nós temos então o AA, que tem três ocorrências, ele é frequente, o AG é frequente, já AT, GT, TA e TG não são frequentes. O AA também é infrequente, nós vemos por quê? Porque quando nós temos AA, é o AA com ele próprio, e o único caso é esse onde ocorre na sequência 1, que ele vai ter suporte 1 apenas. O AG, ele é frequente, a partir da posição 6, 6 e 4, da combinação de AA com AG, e assim sucessivamente, até que nós também alcancemos a maior sequência frequente dessa base de dados, que é GA-AG, nas posições 6, 6 e 4, a semelhança inclusive do AG aqui, que é como que um sufixo dessa sequência GA-AG. Ok? Bom, com isso nós apresentamos o algoritmo SPADE, que consegue implementar, e talvez essa seja uma lição interessante, o mesmo princípio das bases de dados verticais do ECLET, mas agora no âmbito de sequências. No próximo vídeo nós vamos falar do terceiro algoritmo de mineração de sequências que explora projeções.